dá para vocês verem direitinho aqui, ó. Então nós temos a primeira Sefirá de Keter, representando o próprio Criador, tá? Deus. E a Sefirá de Keter, ela é tão grandiosa e tão mística e profunda que ela, em essência, ela está fora do nosso entendimento, ela não pode ser compreendida, né? Porque ela representa o fluxo, a abertura, né, dos mundos superiores com a nossa realidade. Então ela é como esse canal do infinito para o finito. Sabe, você pegar uma represa, e aí você coloca uma torneirinha nessa represa para sair aquele pouquinho de água da represa que você consegue, sabe, uma ilustração, uma represa gigantesca e tem uma torneirinha ali, quando você quiser água, você abre aquela torneirinha, não vai fazer diferença nenhuma na quantidade de água que está na represa, mas é por essa torneirinha que essa represa vai trazer é por essa torneirinha que essa represa vai conseguir alimentar o sedento, né? Então a gente entende a Sefirá de Keter como esse canal entre o infinito e o finito. Então ele é muito complexo, né, em tese, para que a gente possa compreender. Então Keter, ele começa a ser compreendido a partir de Da'at, que é o conhecimento. Mas de Keter a Da'at existe um processo, que aqui está espelhado, ficou invertido, tá? Nas próximas eu vou ver se eu consigo melhorar isso aqui. Então, assim, Keter, ele é um mar de infinitas possibilidades, né? Ele é o oceano infinito, e ele compartilha do seu infinito em porções reduzidas, com Hormá, que é a sabedoria, né? E a sabedoria de Hormá, ela é chamada na Kabbalah de Abba, o pai, né? Ela é a figura doadora, é como se fosse um receptor de Keter, que canaliza toda a luz infinita, condensa essa luz e processa. Então Keter se comunica com Biná, que é a Sefirá, aqui representando o entendimento. Então, Hormá é a sabedoria, né? A sabedoria, ela vem como um flash de Keter, nós colhemos gotas de informação que vem dos mundos superiores, processamos ela. Não, essa é a sabedoria, não se aprende sabedoria, né? A sabedoria, ela se adquire com experiência de vida, com entendimento. Então, quando a Torá nos convida a aprender a sabedoria, ela está nos convidando a ouvir dos sábios, né? Então, a sabedoria está nos sábios, né? Em alguns momentos da vida a gente pode experimentar, né, alguma sensação de sabedoria, podemos ter um lapso, né, como um raio de inspiração, por exemplo, né, uma pessoa que vai escrever uma música, fazer um livro ou trazer um estudo, ela então pode experimentar que ela vai focar o seu cérebro, né, o lado direito do seu cérebro, nessa parte que está mais relacionado à inspiração, né, e vai com isso trazer a magnitude, né, de forma reduzida que vem de Keter. E aí você tem lapsos de Hormá, lapsos de sabedoria. Então, em quem realmente essa sabedoria briga? Nos sábios da Torá, nos sábios do Talmud, nos sábios da Kabbalah. São pessoas que se conectaram de tal forma com essa Sefirá que eles se tornam uma fonte abundante de sabedoria, se tornam um canal direto, né, entre o mundo físico e o eterno, porque eles chegaram ao nível de compreensão de Keter. Então eles acabam meio que incorporando também esse fluxo que é recebido de Keter, e se tornam então esses canais de sabedoria. E na Kabbalah ela é chamada de o pai. Por quê? Porque aí a gente vai entrar no assunto adulto agora, né? Numa relação, né, entre o homem e uma mulher. Quantos espermatozoides saem do corpo do homem e vão para o corpo da mulher? Milhares, não é isso? São milhares de sementes que são expelidas do homem e penetram na mulher, para então, somente desses milhares,
gerar um filho. Somente um. Não, quando numa questão de sorte, até 2, né? Ou 3, em alguns casos, mas naturalmente apenas um desses milhares de sementes, ou seja, apenas uma dessas milhares de possibilidades conseguem ter acesso ao mundo físico, conseguem descer a esse mundo físico de maneira que gere um resultado, né, uma realidade. Então, a abundância de Keter como pai, né, a abundância de sabedoria que está nele, não vai ser alcançada totalmente por Binah. Porque Binah, ele precisa receber, assim como Hormá, o homem, recebe do Eterno apenas uma porção de luz, né? Keter, Hormá também só pode transmitir para Binah uma porção também reduzida dessa luz. Então, dessas milhares de possíveis realidades que a sabedoria nos orienta, apenas uma realmente vai ser executada no mundo físico. Apenas uma vai ganhar corporeidade. Então, da mesma forma que milhares de sementes penetram o ventre da mulher, o útero da mulher, apenas um vai vingar. Então, nós temos Binah, que é esse receptor, né, chamado na Kabbalah de Imá, a mãe. Entendeu? Então nós temos aqui o relacionamento entre duas esferas, duas emanações divinas. Hormá, que é o doador, né, do lado direito, e Binah, que é o receptor de Hormá, no lado esquerdo. Quando há uma fusão entre essas duas esferas, quando elas se comunicam entre elas, surge então um terceiro elemento, que é Da'at, o conhecimento. Não está na Torá que Adão conheceu a sua mulher e tiveram um filho, né? Porque o que é o conhecimento? É essa internalização da sabedoria no entendimento, né? Então, Hormá é sabedoria, Binah é compreensão, né? Ou inteligência, ou entendimento, e Da'at é o conhecimento. Então, o que é o conhecimento? É a compreensão da sabedoria, ou seja, Binah de Hormá, é o resultado entre Binah e Hormá. Quando eu compreendo a sabedoria divina, eu então construo esse filho, esse resultado dentro de mim, como centro do meu intelecto, chamado de Da'at, conhecimento. Então, o conhecimento, ele é diferente de informação. A informação eu posso passar o dia inteiro na internet, vendo estudos de rabinos, lendo livros, vendo vídeos e um monte de links e aprender um monte de coisa, né? Mas aprender, na verdade, colocar, internalizar na minha mente. Nem tudo que eu vou aprender nos vídeos eu vou conseguir processar e internalizar e fazer com que isso se torne algo na minha vida. Então eu preciso ter esse filtro, porque a sabedoria é infinita, né? As possibilidades do Criador são infinitas, e ela já desce, né, do Eterno, ela já é depositada na Sefirá da sabedoria, na Sefirá de Hormá, como algo muito grandioso, mas já de forma reduzida, né? Como esses níveis, eles vão se reduzindo. E a partir de Hormá, penetrando Binah, eu então obtenho esse conhecimento. Então, o que é que eu conheço? O que eu vivo, o que eu pratico, o que é internalizado em mim. Não é o que eu sei, é o que eu faço, é como eu me comporto, como eu me relaciono. A qualidade da minha espiritualidade, ela reflete na qualidade dos meus relacionamentos. Não tem como uma pessoa elevada espiritualmente ser arrogante, soberba, vaidosa, prepotente. Tá entendendo? Isso é no sentido contrário da coisa. Porque quanto mais a sua alma se desloca do eu,
né? E quando a minha alma se desloca do eu, e esse é o sentido de Pessa, que nós estamos já nos preparando para a celebração de Pessa. Pessa, ele fala justamente disso, de se desvincular do Egito, né? Se desvincular de Faraó. O que é o Faraó? O Faraó é o ego no seu comando de poder sobre o meu intelecto. É quando tudo que eu faço é regido pelo meu interesse próprio. É de onde vem a idolatria, é de onde vem a prepotência, a soberba, a arrogância. Enfim, a fonte de todos os males do mundo é essa ideia de fazer tudo regido pelo ego, pelo simples desejo de receber para si próprio. Como o Eduardo falou na aula mais cedo, né, a nossa qualidade espiritual, ela está qualificada no sentido de comunicação. Nós precisamos interagir, né, compartilhar, ajudar o nosso próximo. Então essa é a percepção de juntar a sabedoria e o entendimento. Quando isso se torna uma realidade para mim, então eu posso dizer que compreendi a sabedoria. Mas enquanto eu fico numa esfera em que eu aprecio os ensinamentos da Kabbalah, acho bonito, nossa, amo falar de Torá, aprender coisas, ter estudos com os rabinos, mas chega na hora de praticar, a coisa já não é bem assim. Tá entendendo? Porque a vida exige, né? Tudo que eu aprendo de Torá, a própria vida vai se incumbir, porque a nossa vida, ela é uma ferramenta de elevação. Então, quando a minha alma está se elevando, estudando Torá, lendo Torá, aprendendo conceitos de Torá, os eventos da vida, os próprios eventos da vida, a nossa rotina, o nosso cotidiano, vai apresentar situações diante de nós que vão cobrar essa sabedoria que a gente está aprendendo. Entendeu? Vão cobrar essas ações que nós estamos aprendendo. Por quê? Porque enquanto só tiver na mente, não é útil. Só está ali, está guardado, está armazenado. É como eu comprar uma Ferrari e deixar na garagem. Não, eu não quero estragar minha Ferrari passando num buraco por aí, e não quero arranhar o para-brisa, não quero arranhar a lataria, eu não quero gastar o pneu. Essa Ferrari é maravilhosa, então eu vou deixá-la aqui na minha garagem e ela vai ficar ali guardada para eu contemplar. Ora, mas todo o esforço que você obteve, todo o mérito que você desenvolveu para chegar à possibilidade de adquirir um bem tão precioso, para que esse bem precioso não lhe seja útil e não seja útil ao teu próximo, então qual foi o objetivo de você adquirir? Vaidade, egoísmo, tá entendendo? Então tem muita gente que sabe muito, mas não vive, não aplica, e é justamente a aplicação desses conceitos que vai trazer o desenvolvimento. É aqui que eu absorvo o conhecimento de Da'at. Da'at, ele é esse bojo de experiências que eu vivo na aplicação do meu entendimento da sabedoria do Criador. Então nós temos aqui o cronograma. O que é Da'at? Da'at é a compreensão da sabedoria divina. Então é necessário esse processo, o Criador, a sabedoria, o entendimento, para que venha o conhecimento. Tá entendendo? Então quando eu alcanço essa percepção de Da'at, eu já não acho, eu já não creio. Então, por exemplo, você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Acreditar é dar crédito a algo. Eu sei, né? Jó fala isso, né? Eu acreditava de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, a ideia aqui não é crer em Deus, é experienciar Deus, né? Sentir Deus, saber Deus. Tá entendendo? Internalizar a Torá no nosso coração. Esse é o sentido da verdadeira nova aliança. Escreverei a minha lei, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração. Internalizarei a minha Torá no seu coração. Tá entendendo? Então, quando a gente incorpora realmente essa realidade de trazer a luz divina de Keter para o mundo físico através das nossas ações, nós então criamos esse bojo
de experiências dentro de nós que vai compor toda a nossa nova realidade espiritual, que é da arte, que é o conhecimento, né? A sabedoria divina fecundou o meu entendimento e isso trouxe um fruto. Então nós temos em Hormá o doador, nós temos em Biná o receptor e nós temos em Da'at, né, a doação. Então existe um relacionamento aí de 3 elementos, né? A ideia, né, o pensamento, o projeto e a ação. Tá entendendo? Então não adianta eu saber. E também não adianta eu apreciar. Também não adianta eu falar disso e achar que isso é bonito, que é certo e que é verdadeiro. O que vai realmente compor a minha realidade são as minhas ações. Porque nós vivemos no mundo de ACA, mundo das ações, o mundo da ação, o mundo dos resultados. Aqui não importa o que você acredita. Tá entendendo? Nesse mundo físico não importa o que você crê. Não importa o que você acha, não importa o que você aprecia. Só importa de fato o que você faz. Então aquilo que você acredita, as suas crenças, os seus valores, o seu senso de moral, a sua moralidade, enfim, as suas virtudes, elas precisam ser expressas em ações. Então elas nascem, elas surgem no pensamento, né? Elas se manifestam através da fala, mas elas somente se concretizam através das ações. E a nossa fala, agora a gente entra aqui no outro conceito da Parashá de Tazria, que é, ou seja, o refrear da língua. Porque nem tudo que nasce aqui na mente é bom, gente. Tá entendendo? Nem tudo que nasce aqui na mente é verdadeiro. Porque, de repente, a nossa conexão com o Eterno, ela é uma conexão que tem que ser amadurecida. E, às vezes, a gente não tem essa maturidade ainda. A gente não tem essa sabedoria desenvolvida, não temos esse Da'at já pronto para poder exercitar a sua ação aqui no mundo físico. Então, a gente passa por um período muito intelectualizado. Muitas ideias vêm surgindo aqui, muitas interpretações, muitos pareceres pessoais, mas nem tudo o que nasce aqui na minha mente, nem todas essas interpretações, nem todas essas conclusões são verdadeiras. E aí existe uma importância, cara, e assim, eu descobri esse livro aqui na minha prateleira, não sei se vocês estão vendo aí, Hafetz Haim, né, ele trabalha, né, o sábio que escreveu esse livro, ele trabalha justamente, né, são pouquinhas páginas, um livro pequenininho, só 400 páginas, que fala justamente da importância de refrear a língua. Tá? Shimirat Halashon é o mandamento de refrear a língua. Então são 400 páginas aqui. Então o importante que é esse assunto. Então, o que é a Lashon Hará? É toda aquela fala que é para o mal. A linguagem do mal é a forma como o mal se expressa. E o que é o mal? O mal é toda carência. Toda carência de percepção, toda carência de entendimento, toda carência de luz, isso é o mal. Então, nós temos o mal dentro de nós, porque nós não somos completamente preenchidos de luz divina. Existem espaços negros aqui. Né? Existem lugares vazios dentro do meu ser que às vezes até eu tenho medo de entrar, né? Mas esses lugares estão ali, que precisam ser ocupados. E quando eles não são totalmente ocupados de luz, ninguém sabe o que acontece no nosso escuro. Às vezes nem a gente tem ideia do que acontece nos nossos lados escuros, né? Nesse lado carente de luz, que a Kabbalah chama de Sitrahá, o outro lado, né? E às vezes esses lados nos influenciam muito, porque as minhas impressões, a minha percepção de realidade, ela é resultado da minha estrutura social, da minha forma de criação, do meu contexto familiar, religioso, cultural. Então eu sou influenciado por essas forças externas e essas forças são o que compõem a nossa realidade interna.
o que não é verdade. Não é verdade para o outro, não é uma verdade relevante, é verdade de acordo com a minha interpretação. Né? E a minha interpretação, ela depende do meu ego. Quem é que rege, né, o meu bojo de interpretações? O meu ego? Né? Eu estou ainda na fase de Egito, ou eu já atravessei o mar e já estou em caminho à terra de Israel. É preciso saber em que lugar eu estou no meu mundo espiritual. Né? Pelo que eu faço as coisas, pensando no meu próprio benefício, eu me importo com o benefício do outro, tá entendendo? Eu consigo fazer algo de bom, mesmo que esse algo possa me dar algum prejuízo, tá entendendo? Eu consigo fazer alguma coisa que não vai me trazer alguma vantagem? Ah, não, tudo que eu faço é baseado em algum interesse pessoal meu. Ok, então isso é Egito. Isso é Egito, é porque o faraó, o desejo de receber para receber, ainda impera suas ações. Isso é o que a Kabbalah chama também de falar, agir e falar e pensar em lo lishma, ou seja, não em nome dos céus. Pensamos para nós mesmos. Tudo o que nós fazemos, nós temos como protagonistas o nosso próprio eu, o nosso próprio interesse de receber. Isso é uma coisa animalesca, mas é a realidade do homem. Então, quando a gente alcança esse ponto no coração, falado mais cedo, a gente realmente começa a se desconectar dos nossos interesses pessoais e egoístas, para então se ligar a um conceito de realidade maior, onde eu já não sou mais um indivíduo separado, mas eu e o outro somos um. Eu e o meu próximo somos um. O que fere o meu próximo, fere a mim. O que é bom para o meu próximo é bom para mim. Não existe mais o conceito, o nosso critério de julgamento, ele sempre se baseia no doce e o amargo, né? Doce e amargo. O que é doce eu quero, o que é amargo eu rejeito. Mas quando eu começo a compreender que certos remédios são amargos e que o doce... Então eu começo a me desprender dessas coisas. Nem sempre o que é bom para mim e não é bom para o outro, lá na frente vai me trazer um resultado positivo. Tá entendendo? Então eu já começo a me desvincular aqui do meu eu, dos meus próprios interesses, e eu passo a perceber a minha realização na realização do outro. E então eu começo a agir e a atuar em prol do benefício do meu irmão. A esposa começa a agir, a atuar em prol do benefício e do contentamento do seu esposo. E o marido da mesma forma. Tudo que ele faz, que seja para o benefício da sua mulher. E assim, essa unidade, ela cria uma dinâmica legítima. Cria, então, um terceiro alimento. Né? Esse filho, né, nem sempre a gente tem que entender como filho físico, mas o resultado desses relacionamentos. Eu posso criar uma entidade, eu posso criar uma força através de um relacionamento com um amigo. Né? Através do relacionamento com o meu chefe no meu trabalho, ou também através do relacionamento com o meu empregado. Então imagina um patrão que o tempo todo gosta e sente prazer de humilhar o funcionário em público. Tá entendendo? A gente vê muito isso, né? Porque a pessoa que está num cargo de autoridade, ela geralmente ela tem esse ego muito aflorado, e ele se acha no direito, porque, bom, esse funcionário ele tem que ser grato a mim, porque eu estou dando um emprego a ele. Então eu posso satisfazer nele o meu ego, me sentir importante, me sentir superior ou inferiorizando, porque ele depende de mim, ele não pode reagir, tá entendendo? Ele não pode me causar nenhum mal. E aí tem gente que fala, eu sou assim mesmo, estranho, porque na presença de um superior você muda totalmente. Não é isso? O cara, ele é um empresário, ele é dono de uma loja, tem aqui a Edilene, não é indireta para você não, só estou usando exemplo. A Edilene, ela é empresária, é dona de uma loja, né? E de repente ela tem lá o funcionário dela e ela tá lá, descascando o cara, oprimindo o cara. Ah, eu pago direitinho, mas tá lá, humilhando a pessoa o tempo todo, chama atenção em público, tá entendendo? E aí humilha a pessoa na frente dos clientes, o cara ele vai ficando, você vai criando com esse tipo de relacionamento uma entidade de acusação contra você.
Tá entendendo? Essa força contrária que você está criando e está alimentando, né? A Tamoraira de Devorar fala muito disso. Você começa a criar essa entidade, essa força, não estou falando de um indivíduo, mas de uma força nessa pessoa, entre você e essa pessoa, que vai querer cada vez mais se alimentar. E essa mesma força que você alimenta, através do desrespeito, do ódio, da afronta que você tem com o seu funcionário, ele também vai se alimentar desse funcionário. Tá entendendo? Esse funcionário, ele vai criar sobre você uma repulsa de ódio, e ele não vai se dedicar no trabalho, ele não vai fazer o trabalho com amor, vai se sentir oprimido, e esse mal que você gerou, ele vai crescer, e uma hora ele vai ter as suas consequências, tá entendendo? Então, uma hora esse funcionário, ele se revolta e te processa, né, por pressão no trabalho, enfim, desrespeito e tal, ele te processa, aí você é obrigado a ir diante de um juiz. Um juiz é uma autoridade superior. Você vai se comportar na presença desse juiz da mesma forma como você se comportava diante do seu funcionário? Você vai tratar esse juiz da mesma forma que você trata o seu funcionário? Não. Então, a gente entende que isso não é de nós. Não é a nossa natureza real. É uma ilusão do ego. Entendeu? Você entendia que você poderia tratar aquela pessoa como inferior, e você tratou. Até o momento em que a situação inverteu, né? E você estava aqui, você estava por cima e o cara por baixo. E de repente, esse cara vai por cima, aí é você que está por baixo. Tá entendendo? Então, aí muda o seu tratamento. Muda. Entendeu? Então, quando a gente começa a perceber que, independente do cargo, da religiosidade ou de qualquer coisa referente a esse mundo aqui de nomenclaturas, de rótulos, enfim, independente de qualquer coisa, você e o outro estão, na verdade, no mesmo nível, e você começa a tratar o outro, a fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse com você, você então entra em um estado de equilíbrio. E esse equilíbrio é que vai fazer com que a tua vida tenha uma ordem estabelecida. Tá entendendo? Nesse equilíbrio através dos relacionamentos. Você está um pouquinho acima, a pessoa precisa de você, você eleva ela até que ela se mantenha no mesmo nível. E aí essa pessoa, ela sobe um pouquinho e você vai precisar, essa pessoa te ajuda, e assim a balança vai trabalhando de maneira que seja reta, ilibada. 2 pesos e 2 medidas. O que você usa para o outro usa para você. É o que a Kabbalah chama de midá keneget midá. Aquilo que você faz ao outro, te farão a você. Entendeu? Com a medida com que você mede o outro, você também será medido. Por quê? Porque, na verdade, você é o outro. Você é o outro é você. Só que a tua consciência de ego não te permite perceber. Porque nós temos a nossa ilusão de existência aqui no mundo físico, mas como o Eduardo leu, bem no comecinho do livro, o primeiro artigo, em Od Milvador, né? Só ele existe, somente o eterno existe, nós não existimos, nós somos projeções da mente do Criador, por isso que Bereshit, né? No princípio, ele também tem o conceito de na mente, em sua mente, Deus criou os céus e a terra. Então só ele existe, só ele é real. Então aquele que não alcança essa similaridade de forma com o Criador, ele vai gerar desequilíbrio para a sua vida, e ele vai simplesmente perder o seu sentido de existir. Então a nossa missão nesse mundo é realmente trazer o equilíbrio, para que isso possa continuar se elevando. Eu elevo a minha alma quando eu elevo a do outro, quando eu ajudo o outro no seu processo de elevação. E aí a gente entra nessa questão de Lashon Hará, que a gente acha às vezes que é uma coisa muito simples. Não, eu só estava descontente, eu falei uma coisa e tal. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês só um pouquinho da introdução. Só a introdução. Rodrigo, eu tenho também. Tem também?
Tenho, eu tô lendo ele também. Isso é muito bom. E Esse livro é muito bom. a sinagoga hoje falou exatamente isso que você está falando hoje, falou sobre isso. Parece que eu estou na continuação. Porque, na verdade, essa paraxá, ela trata justamente desse assunto, né? Essa ideia da Lashon Hará, né? Da importância de preservar a nossa língua, porque, e olha só o que esse livro ele fala. Eu não vou ler a introdução inteira, mas eu separei alguns pontos aqui. Então, olha só, quando estudamos a mitzvah, né, de Shmirat Halashon, do modo correto de falar, né, e a concominante transgressão da Lashon Hará, um fato torna-se eminentemente claro. Não estamos falando de um assunto comum. Tá entendendo? E aí, por quê? Porque o poder que exercemos ao falar está muito além da nossa percepção. Né? A gente acha que está falando simples palavras, mas na verdade nós estamos movendo mundos. Estamos criando forças, entidades acusadoras, tá entendendo? Ou defensoras. Então essas forças que nós criamos, né, uma simples palavra, né, dita no momento certo, ela pode trazer um benefício, ela pode criar uma amizade eterna. Mas uma palavra errada, uma simples palavra errada, no momento inadequado, pode destruir uma amizade de anos, pode destruir um casamento, entendeu? Então a nossa língua, e aí os sábios aqui, eles dizem uma coisa interessante, né? Gaon de Vilna, ele fala que a língua, ela foi criada, né? O Eterno criou a nossa língua, o órgão da nossa língua, como algo parcialmente visível e parcialmente oculto, porque a língua fica dentro da boca. Então, quando a pessoa está falando, né, a língua dela fica visível somente quando ela abre a boca. Mas assim, você não vê a língua. Não é da natureza do homem falar com a língua exposta. A língua fica dentro da boca. Mas é ela que produz a fala. Ela é a responsável por tudo que nós falamos. E ainda assim ela permanece oculta. Então o que os sábios ensinam com isso? Que tudo o que nós falamos, na verdade, revela o nosso eu oculto. O agente por trás da fala é aquilo que a gente expressa através das nossas falas, na verdade é uma manifestação de algo que está dentro de nós. Então, se a nossa fala ela é dita com falsidade, com engano, com mentira, é porque o que há no meu interior é a falsidade, é o engano, é a mentira. Tá entendendo? Se a minha fala ela realmente visa o bem-estar do outro, o amor, a benevolência, a misericórdia, é porque isso é o que está no meu interior. Entendeu? A língua, ela revela essa verdade oculta. Entendeu? E às vezes eu posso falar uma linda verdade, mas não acreditar nela. Falo pensando em trazer algum benefício para mim através das pessoas. Eu posso fazer uma pregação, um discurso, escrever um livro que eu não acredito em nada do que está sendo dito, mas, na verdade, tipo assim, não vai surtir o efeito, porque não vem com verdade. A palavra pode ser verdadeira, mas a fonte é falsa. A fonte é ilegítima. E eis o perigo das pessoas que falam de Torá, né, que falam desses assuntos. Por quê? Porque você fala de coisas sagradas, coisas elevadas, e amanhã, de repente, você é surpreendido num ato totalmente contrário àquilo que você ensinava. E aí, qual vai ser o juízo daquelas pessoas que te ouviam? Você falava a verdade para elas, mas você não vivia aquilo. Então, elas simplesmente vão entender que tudo aquilo que você falava não é tão verdade assim. Tá entendendo? Por quê? Porque se não é verdade para você, porque vai ser verdade para quem ouve. Não é verdade para quem fala. E aqui, bem na introdução aqui, diz o seguinte: por tudo isto, fica claro que uma fala adequada é tão fundamental para as nossas vidas que é quase a própria vida. É por isso que o rei Davi declarou: qual é o homem que deseja a vida? Guarda a tua língua do mal,
Então, se você deseja obter vida, guarde a tua língua do mal. E essa paraxá, ela vem trazer justamente a consequência desse hábito, que às vezes pode ser tão decorrente nos nossos meios, nos nossos convívios, porque nós vivemos num ambiente em que a mentalidade da Torá não é o padrão da sociedade, né? Nós vivemos num ambiente, num contexto social em que o ego, né, dita as regras. Então a gente precisa nos conectar com a Torá de maneira que essa nossa conexão com essas energias espirituais também sejam resultado de uma ruptura com essas energias externas, com essas influências externas. Não significa que eu não posso mais sair de casa, que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou lidar com ímpios. Não significa isso. Significa somente que eu não vou receber nenhuma influência que venha deles que seja contrária aos ensinos da Torá. Porque quando nós internalizamos a Torá, nós somos colocados como cabeça e não por cauda. Nós nos tornamos influenciadores e não mais influenciados, porque a nossa fonte de influência é Keter, é o próprio Eterno, que se comunica através da nossa sabedoria, e a sabedoria traz esse entendimento, e a sabedoria, relacionando-se com o nosso entendimento, ele vai gerar prática, ações, vida, realidade. Isso é da arte. Isso é da arte. Então, quando aqui fala da Tsarat, né, que na verdade não é lepra, é uma doença espiritual. Não se dá por meio de um vírus ou de uma bactéria, é uma sentença espiritual. É algo que a gente poderia falar muito tempo disso, mas nós não vamos ter tempo de nos aprofundar. Então vamos trazer aqui para o nosso contexto, esse conceito da Tsarat. Né? Quando ela aparece a primeira vez aqui na Torá, quando Miriam, né, por causa da mulher cuxita que Moshe tinha, né, por causa da esposa de Moshe, Miriam falou mal, né, e falou severamente com Moshe. E então o Eterno, ele castigou Miriam, e ela ficou leprosa. Ela ficou leprosa, então aqui entra a oração mais curta e mais eficiente de Moshe, né, de toda a Torá. Aí Moshe falou: Eterno, por favor, eu te suplico, cure-a. Essa é a oração mais curta de Moshe. E aí o Eterno então fala para Moshe: ok, eu vou curar ela. Tira ela do meio do arraial, tira ela do acampamento, ela vai ficar isolada do acampamento. E então vai haver nela o processo de cura. Mas por que o Eterno não curou ela na hora? Por que ela tinha que ser separada do arraial? Tirada do convívio? Tá entendendo? Porque o Eterno, na hora que o Moshe orou, cura, o Eterno falou: ok, vou curar. E aí, automaticamente, ela poderia ser curada. Mas por que ela teve que sair do acampamento, ficar 7 dias fora do acampamento? Porque esse processo de cura, por que ela foi atingida? Ela falou mal. Ela praticou Lashon Hará. Ou seja, a pessoa que fala mal do seu próximo, ela se torna indigna de conviver com esse próximo. Se eu pertenço a uma comunidade, e é o que a gente está passando agora, né? Mais ou menos. Então, enfim, se eu convivo em uma comunidade, e eu tenho esse hábito de falar mal das pessoas umas para as outras, eu adquiro essa chaga espiritual, essa doença, essa lepra. Então eu me torno indigno de conviver em sociedade. Porque você não soube respeitar o seu irmão, você não soube ser misericordioso com o seu próximo, você falou na intenção de prejudicá-lo, você não é digno de conviver com ele, porque você está desequilibrado, a sua vida não encontrou um equilíbrio espiritual. Então você não pode interferir no equilíbrio do outro, na busca do outro. Então, se você está sendo uma pedra de tropeço na vida do outro, eu tiro você. Tiro você para que o outro possa continuar o seu caminho e encontrar pessoas que vão ajudá-las nesse processo de elevação. Olha só como se sobe a escada. O que está aqui embaixo, aqui ó, começa aqui embaixo. É que eu estou de camisa branca, não dá para... Mas enfim, olha só.
Estão os dois aqui no mesmo nível. 2 pessoas, né? Vamos nos elevar? Vamos. Então, eu estudo, eu aprendo, eu me elevo. Mas você está aqui ainda. Eu estou estudando, eu estou num grau a mais. Então, para que eu continue me elevando, eu preciso de um degrau, certo? Então, eu sou o seu degrau. Então, eu estudo, aprendo, me desenvolvo e te ensino, e te explico. Você entende e alcança, então, um nível igual ao meu, certo? Então, você se desenvolve a partir desse nível. E aí você me explica, você me ensina, você me orienta, e eu alcanço o seu mesmo nível e me elevo a partir desse nível. E olha só, como um vai servindo de escada para o outro. Agora, imagina isso numa situação contrária. Tá entendendo? Se eu uso somente para o outro coisas que vão trazer o declínio espiritual da pessoa. E aí o outro, isso vai também falar coisas que vão promover o meu declínio espiritual. A gente está descendo a escada para baixo. Estamos descendo o buraco um com o outro. Eu falo mal do Ian, o Ian fica sabendo, vai lá e fala mal de mim. Aí eu fico sabendo, vou lá e falo mal do Ian. Uma terceira pessoa que está ouvindo isso e espalhando. Então, olha só a cadeia de eventos que se sucede a partir dessa maledicência. É um ato isolado que você está fazendo, é só você que está fazendo, mas olha a cadeia de eventos que isso vai trazer. Entendeu? Então, para que a comunidade não sofra com esse teu mau hábito, você é retirado do meio da comunidade, você se torna indigno de conviver. E como é que você vai obter esse processo de cura? Porque quando Moshe falou para o Eterno, pediu para o Eterno curar Miriam, como ele então conseguiu, como ela conseguiu esse processo de cura, sendo isolada. E nesse momento de isolamento, de solidão, ela que era uma figura proeminente no meio do povo, agora estava lá, leprosa, sozinha, abandonada, solitária. É aí que veio o processo de cura. Porque ela conseguiu compreender a importância do outro. Que às vezes você só vai compreender a importância do outro na sua vida quando você está ausente dele. Às vezes perto a gente não dá valor, né? A convivência, a rotina faz a coisa ficar cotidiana e tal, a gente começa a achar que é enfadonho e aí a gente deixa de valorizar o outro. Isso é muito comum no casamento, né? O casal tá junto e vive e tal, mas aí um começa já a ver os defeitos do outro e a coisa começa a ficar naquele tom mais apático e aí você deixa de valorizar o outro. E nisso você vai rompendo e chega uma hora que a relação fica insustentável, fica pesada e você então causa essa ruptura. Você vai se lembrar e vai entender, tá entendendo? Vem a saudade, né? E o arrependimento, a amargura. E aí no próximo relacionamento você vai entrar com uma consciência diferente, que você tem que valorizar o outro, porque quando você não fez isso, você saiu prejudicado. É assim que funciona esse processo de cura em relação aos nossos relacionamentos. Nós precisamos compreender o valor do outro na nossa vida. E por mais que você esteja numa condição de proeminência, se o outro não está aqui para te dar esse destaque, você não tem condição nenhuma. Por que Moshe foi o homem mais elevado da terra? Porque ele foi o líder do povo de Deus. Foi o líder do povo de Israel. Tira o povo de Israel dali. Quem é Moshe? Tá entendendo? Então ele tinha essa consciência de que ele não é maior do que ninguém. Ele não pode se colocar na condição de ser superior a alguém, porque ele sabia, né, que na verdade ele é apenas um servo do povo. O líder, ele é um serviçal, ele não é um proprietário, ele não é um chefe. Se ele não servir a sua comunidade o repele. Por quê? Porque esse é o sentido dos relacionamentos. Né? A liderança, o pai, ele se comunica com o Keter, a divindade, ele precisa receber da vontade, do desejo do Criador, ele precisa então assimilar isso, transmitir isso para a própria comunidade, que é Biná, a mãe. E essa comunidade vai resultar em pessoas espiritualmente sadias, sóbrias. Essa é a mensagem de Tazria,
Tá entendendo? A gente evitar trazer o mal no mundo, evitar que os nossos relacionamentos tragam impurezas para a nossa vida. Então, esse processo de purificar o nosso interior, ele é fundamental na nossa didática. Estudar Torá, porque estudar não é ler. Tá entendendo? Quando o judeu fala, o judeu estuda Torá, nós estudamos Torá, que às vezes aqui no nosso conceito, no nosso contexto ocidental, a gente acha que estudar Torá é ler Torá, decorar e achar legal, e não é. Essa é só a primeira parte do estudo. Essa é só a parte teórica. Tá entendendo? Então, o estudo, para ser efetivo, ele tem que ter a parte teórica e a parte prática. Quando você vai fazer um curso, você faz a parte teórica e você faz o teste prático, a parte prática da coisa. Senão você não é habilitado para isso. Aí o engenheiro, ele pode falar que estudou engenharia quando ele cumpre esses dois patamares, a teoria e a prática. Então, como que a gente pratica esse elemento na nossa vida? Guardando a nossa boca do mal. Tá entendendo? Como é que eu pratico, né, esse mandamento de Shimrat Halashon, de preservar a minha fala, preservar a minha própria vida, preservando a vida do meu irmão, preservando a vida da minha comunidade. Como é que, porque tudo que eu falo vai voltar para mim, tudo retorna para sua própria fonte, tudo que eu falo do outro, eu vou acabar sendo aquilo, entendeu? Então, como eu cumpro esse mandamento? É um mandamento negativo, então é coisas que você não faz, é não falar. Então, existe até uma parábola na filosofia que fala sobre os 3 crivos, né? Dizem que o aluno de Platão procurou Platão e falou, mestre Platão, fulano, você viu o que fulano fez? O senhor está sabendo o que aconteceu com tal pessoa, o que ele fez? E aí Platão olhou e falou, bom, vamos peneirar isso aí. Vamos usar 3 peneiras aqui para ver se realmente o que você tem para me contar é realmente o que eu tenho a ouvir. Então, a primeira peneira, o que você vai falar dessa pessoa é algo bom? Aí o cara falou, não tem nada de bom não. Ah, ok. Então, já não passou na primeira peneira. O que você vai me falar sobre essa pessoa é verdadeiro? É verdade? Aí o cara pensou, bom, não sei se é verdade, porque me falaram. Ah, tá, então se você não sabe, já não é bom, você não sabe que é verdade. E aí, vamos... O que pessoa que não é bom e que não é verdade me diz respeito? Tem algo a ver comigo? É do meu interesse? É algo que eu possa fazer para ajudar? De bom, eu posso fazer algo útil em relação a isso? Não, mestre, o senhor não pode fazer nada a respeito disso, não. E aí Platão olhou para o aluno e falou, então por que você quer me contar algo que não é bom, que não é verdade e que não é útil? Se não é bom, se não é verdadeiro e se não é útil, em que isso me interessa? Então, essa é a relação que a gente tem que entender sobre os nossos relacionamentos, preservar os nossos relacionamentos. Se alguém fez algo errado, se alguém fez algo que não me agrada, que me entristeceu e que me magoou, algo que eu achei, de repente, um absurdo, algo ridículo, é muito mais sábio e verdadeiro você procurar a pessoa no particular e tratar com ela sobre isso e buscar um entendimento comum. De repente, vocês podem terminar a conversa, continuar não concordando em nada do que foi dito, mas pelo menos houve uma transparência. Você foi verdadeiro sobre o que você pensa e a pessoa foi verdadeira. Você deu ao outro aquilo que o outro pensa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que quando nós falamos, nós construímos mundos. E às vezes não é algo imediato. São coisas que vão gerar resultados lá na frente. Tá entendendo? Quando uma pessoa tem um filhinho, um bebê pequeno, ela pode crescer maltratando aquela criança. Ela pode crescer negligenciando aquela criança. Pode ser um pai, uma mãe totalmente desamoroso, que não dá atenção, que não dá a mínima para o filho, mas vai chegar um tempo e ele vai estar sob o domínio dessa criança, negligenciando ela, durante um bom tempo da sua vida.
mas vai chegar um momento em que esse pai, que essa mãe vão envelhecer e vão ficar dependentes do mesmo cuidado que aquela criança que eles negligenciavam. E quem é a pessoa que neste momento vai poder negligenciar os pais idosos ou cuidar? O filho. Aquela realidade que ele produziu há anos atrás, lá na frente vai ser cobrada. Entendeu? Então essa é a nossa mensagem de hoje, esse é o nosso comentário dessa paraxá, né? Eu acho que daqui a pouquinho vai estar acabando aqui o tempo de aula, espero que demore um pouco mais, mas enfim, então eu vou abrir aqui para comentários, perguntas e respostas, ou se alguém tiver algo a acrescentar, tá? Mas vamos focar nisso, entendeu? Sempre que for falar de uma pessoa, use esses 3 crivos da filosofia, né? Verdade, bondade e utilidade. E sempre procure falar do outro aquilo que vai trazer algo de bom e de positivo, para que nós não sejamos espiritualmente indignos. Agora a gente está retomando a nossa comunidade, estamos ressurgindo das cinzas, né? E é muito importante que essa nossa construção, ela seja o resultado do trabalho coletivo, o trabalho de todos, que possamos trabalhar juntos, né? Trazendo a presença de Deus para dentro da nossa comunidade, não para que seja um ambiente onde a gente vá bater papo, se ver, confraternizar somente, porque isso também é importante, mas que não seja somente para isso, mas que nós possamos usar a nossa unidade uns com os outros para trazer a luz divina para a nossa vida, porque ninguém sai do Egito sozinho, entendeu? Ninguém sai do Egito sozinho. Então, que a nossa comunidade possa internalizar essa verdade de sempre desejar o bem do nosso próximo, porque quando o meu irmão evolui, eu evoluo, a comunidade evolui. Em tudo que o meu irmão é beneficiado, a minha comunidade é beneficiada. Se o meu irmão abrir uma padaria no outro bairro, cara, eu vou atravessar o meu bairro e vou lá no outro bairro para comprar padaria, para comprar na padaria do meu irmão, porque é meu irmão. É assim que os judeus prosperam, se beneficiando uns aos outros, dando preferência para quem é da comunidade. Tá entendendo? Eles se ajudam, eles se sustentam, ninguém no meio deles passa fome. Pode ter o pobre, pode ter o rico, mas ninguém é miserável, porque a comunidade não permite que um dos seus membros sofra, tá entendendo? De maneira que esteja ao alcance da comunidade ajudar e beneficiar. Então, antes da gente pensar em serviço social, doar, né, ajudar pessoas lá fora, então a gente tem que construir essa mentalidade interna de nos ajudarmos a nós mesmos e desenvolver no meio de nós essas virtudes necessárias para que a luz do eterno possa chegar ao mundo através da nossa vida, como faz a comunidade de Israel, como fazem os sábios, né, e deles nós aprendemos, e é assim que a nossa vida tem que ser. Esse é o padrão desejado pela Torá. Hoje, a gente só pode se resumir a esse conceito de refrear a nossa língua, tá entendendo? Mas, cara, tem tanta coisa que pode ser dita sobre isso, né? Fizemos uma pequena introdução e eu estou pensando em fazer um estudo diário aqui desse livro aqui. Quem quiser pode falar com a Tiesca, tá? Mas eu estou querendo fazer aqui um estudo diário, porque tem uma reflexão para cada dia, tá? Então, futuramente, a gente vai estar adicionando isso aí no nosso escopo de estudos, mas fica aberto aí a oportunidade, pessoal, que se vocês me deixar falando aqui, eu não vou parar, beleza? Então fica aberto aí a oportunidade aí para comentários, perguntas, críticas, enfim. Fica à vontade aí. Alguém tem algo para falar, não? Edilene, pode falar. Rodrigo, você mencionou, acho que você vai ter que fechar seu áudio. Você mencionou que a gente tem que elevar as pessoas. Todo mundo trabalhando junto e elevar as pessoas. Mas eu vou dar um exemplo. Eu nem sei se posso fazer isso. Mas lá naquele grupo de discurso da gente, tem aquele mano lá. Não é Lachonará, gente. Não é Lachonará, por favor. Mas ele é uma pessoa difícil. Todo mundo já viu isso. Todo mundo tenta o tempo todo explicar para ele muitas coisas da Torá e ele está sempre dificultando. Eu não digo inicialmente as perguntas dele, porque é óbvio, quando as pessoas entram naquele grupo, elas têm questionamentos. E eu sei que você, o Paulo, os outros
estão sempre dispostos, né, a falar. Eu vou ser sincera, eu estou trabalhando a paciência comigo, porque eu não tenho paciência. Eu não sou que nem vocês que querem trabalhar isso, eu não consigo. É uma trava para mim. Porque se eu entendo, que se dane o outro que não entende. É tipo isso para mim. Mas eu estou trabalhando isso. Mas pensando por essa situação dele, a gente vê que ele não quer. Como trabalha isso? Como trabalha essa questão do equilíbrio? Porque você vê claramente que a pessoa traz situações e põe o grupo em conflito e gera uma discussão e a coisa não evolui. Porque eu vejo vocês conversando, mas eu não vejo a evolução dele. Porque o intuito daquele grupo é justamente as pessoas terem opiniões diversas, mas opiniões das quais as pessoas possam evoluir. Não é uma evolução no discurso dele. Como é que funciona essa coisa? Então, lá nós temos o Mano e temos o Luiz, né? Dois opostos da mesma moeda, né? Um extremamente cristão e o outro extremamente ateu. Cara, mas quando a gente fala da nossa elevação, a gente tem que estar junto com pessoas que querem elevação. Então, é óbvio que eu não vou colocar o Mano nessa escada porque não é do interesse dele. Então, com quem eu preciso trabalhar isso? Com pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, quando a gente fala desse ajudar um ao outro no seu processo de elevação, eu estou falando de duas pessoas com o propósito de se elevar. Né? Vamos usar o exemplo aqui de você e a sua amiga Ruth, por exemplo. Né? Ela é monoteísta, ela estuda a Torá, ela ama o Eterno e ela tem essa necessidade, esse desejo de se elevar. E ela precisa da sua ajuda para isso. Então, você a ajuda. E quando você ajuda ela, na verdade, não é você que está ajudando ela. É ela que está te ajudando, porque ela está te dando a oportunidade de se elevar através da ajuda que você dá a ela. Então, você vai caminhar na sua trajetória de elevação com pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. No nosso relacionamento, no nosso caso de relacionamento com ateus, cristãos, pessoas que não têm essa percepção de Torá, são relacionamentos importantes, não para que a gente faça esse processo de elevação com o outro, mas para que a gente se eleve através da nossa reação ao outro. Entendeu? Então, são pessoas intolerantes, seja tolerante. São pessoas tapadas, seja inteligente. São pessoas tolas, seja sábia. Ou seja, todos esses defeitos que você identifica nessas pessoas, converta em virtudes em si mesmo. Porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar a partir do outro. Então, por que o Eterno, ele permite, por exemplo, você falou, eu não gosto de trabalhar, eu não quero trabalhar esse negócio da paciência. Então, por que eu, Rodrigo, trabalho esse negócio da paciência em mim? Por que eu trabalho essa importância de ser mais paciente, mais tolerante? Porque eu não quero. Tá entendendo? Eu não quero esse trabalho. Eu não quero gente me aporrinhando. Mas é por isso, porque esse é o meu principal problema, tá entendendo? Essa aceitação ao outro. Então, se eu tenho essa dificuldade, é nisso que eu tenho que trabalhar, porque o meu ego não quer isso. E se o meu ego não quer, é porque ele está escondendo um tesouro ali. Então, eu preciso saquear os territórios do meu ego. Então, tudo aquilo que eu não quero, tudo aquilo que... Só que eu sei que vai me fazer bem. Eu sei que isso vai me tornar uma pessoa melhor. Mas eu não quero isso. Tá entendendo? Mas se vai me fazer bem, cara, é um desafio. Porque qual é a nossa missão no mundo? Né? Alguns comentários a Kabbalah dizem que a missão da nossa alma no mundo é geralmente aquilo com o qual a gente tem mais dificuldade. Então essas pessoas de difícil convivência, elas têm a função de te aperfeiçoar na tua arte de conviver. Entendeu? Então quanto pior é uma pessoa, melhor você pode se tornar através dela. Entendeu? Então tem o caso do Mano, que é ateu, o Luiz, que é maçante, toda hora fala a mesma coisa, isso irrita a gente, isso chega, mas quando vem essas sensações de irritabilidade, de você ficar enfesado e com vontade de soltar logo um dicionário chulo em cima da pessoa, é justamente nessa hora que a nossa alma ela vai se elevar ou decair. É a partir da minha reação a isso.
Eu não posso evitar que essas pessoas sejam o que são, mas eu posso me tornar melhor a partir da minha reação a elas. Então, como eu lido com elas? Então eu prefiro não lidar de jeito nenhum. Ok, mas seja ali no grupo, seja na tua vida, seja na tua família, em qualquer lugar, esses desafios vão te perseguir o tempo todo. Então a gente tem essa experiência virtual, na verdade, como um treinamento para a nossa vida, que é a vida real. Tá entendendo? Se eu não conseguir conviver com o Mano e com o Luiz ali dentro, eu não vou conseguir conviver com ninguém aqui fora. Tá entendendo? Porque as pessoas aqui fora têm esse mesmo nível de entendimento. Por exemplo, eu tô com um amigo lá no trabalho, ele veio pregar Jesus para mim, coisa e tal. É verdadeiro, é sincero na fé dele e tal. Até uma pessoa bem ilibada. Mas ele veio com esse pensamento. Eu recebi aí uma mensagem, você tem que voltar para Jesus e tal, né, e blá, blá, blá. Eu falei, cara, olha só, Jesus é bom para você? Não, ele é maravilhoso. Se ele é tão bom, porque você está querendo dar para os outros, cara? Fica com ele, entendeu? Eu fiquei irritado com a pessoa, mas eu não devia. Mas assim, eu não falei de forma a agredir. Se ele é bom para você, fique com ele, entendeu? Ele é tão bom que você está querendo vender ele, ninguém quer vender algo que gosta. Tá entendendo? Então fique com ele, eu não tenho interesse, tá entendendo? Fique com ele aí. E aí, de repente, poxa, o cara, eu acho que ficou meio sensível e tá de mal comigo. Mal não, tá magoado comigo, entendeu? Então é só, a partir daquele dia ele só tem conversas formais, tá entendendo? Mas de repente eu fico pensando, poxa, de repente eu poderia ter dado uma resposta diferente, tá entendendo? O tom de zombaria que às vezes ele pode ter identificado na minha resposta, pode ter um magoado. Tá entendendo? Então eu preciso trabalhar isso. E como é que eu vou trabalhar isso? Indo de encontro a esses desafios, lidando com essas pessoas, sendo claro, verdadeiro e transparente com elas. É nisso que eu vou me refinar, entendeu? A Edilene no domingo, jantar de família, todo mundo falando do JC, a Edilene me solta essa pérola. Vou gravar aí. No nosso grupo de debate lá, a gente tem liberdade de falar com mais transparência, com mais clareza sobre essas nossas convicções, né, essas nossas opiniões religiosas, mas é uma oportunidade que a gente não tem no mundo físico. Você não pode chegar na tua família falando, tendo os assuntos que a gente tem lá. Não pode chegar no teu trabalho, na tua vizinhança. Por quê? Porque ali são pessoas que estão em busca desse diálogo. São pessoas que se interessam nesse diálogo. Na nossa vida secular, não. As pessoas estão voltadas com outras coisas, e às vezes algumas se apegam tanto aos seus credos, suas crenças, que acabam entendendo que a tua intenção de alertá-los sobre certas coisas acaba sendo uma intenção negativa. Então a gente tem que realmente aprender a respeitar essa condição do outro como um estágio que nós todos passamos, né? Cada um está no seu momento. Então, no tempo certo, né, não é mérito nosso, gente. A gente não saiu da idolatria por mérito nosso, porque nós somos pessoas mais elevadas, mais especiais. O que nos tirou da idolatria foi esse despertar da consciência, que foi o próprio Eterno que colocou. Então, se você é um pouco mais inteligente, é porque o Eterno te deu inteligência. Então, isso também é mérito dele. Entendeu? Então, se a pessoa ainda está num certo nível, é porque existe alguma coisa que ela precisa completar nesse processo. Entendeu? Então a gente precisa realmente olhar para o outro com esse olhar de quem olha para si mesmo. Poxa, eu estou tentando explicar uma coisa, mas de repente eu estou num patamar aqui que ele não está me alcançando. Então a culpa não é dele de não entender, sou eu que não estou tendo a humildade de descer ou de me deslocar até o ponto de vista dele para ver a coisa pela ótica dele e conseguir implantar a minha ótica ali. Entendeu? Então é a gente realmente se nivelar ao outro. Nem sempre significa que o outro tem que subir, né? Às vezes significa que eu também tenho que descer um pouco. Amém, pessoal? Satisfeita, Edilene? Amém. Mais alguém quer mais alguma pergunta? Eu não estou vendo os comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Muito bom o estudo. É muito difícil realmente, até porque primeiramente, né, nós que somos cariocas,
infelizmente, uma cidade que já foi uma cidade de uma alta cultura, né, de uma alta educação, hoje a gente se vê aí, né, no meio do desmanche da educação, como de todas as outras secretarias, mas você vê que as pessoas, elas são bem bitoladas. Na verdade, elas não têm o desejo de aprender. Porque eu acredito que aquela pessoa que ela tem o comprometimento para consigo próprio, e alguém vem lhe dizer algo, no mínimo, uma pessoa séria, ela tem que pensar que pode ser que aquilo seja verdade. Pode ser que aquilo seja verdade, que ela esteja equivocada. E quem busca sinceridade tem que ser antes sincero para consigo mesmo. E tem que buscar o quê? Não, qual é a sua fonte? Da onde você tirou isso? Mas assim que eu cheguei, né, no monoteísmo, né, e posteriormente no judaísmo. Mas aí você vê que as pessoas, na verdade, elas não estão preocupadas com a verdade. Elas não querem saber, na verdade, nem de Jesus e nem de Deus. Elas estão ali interessadas em passar a visão de mundo que elas tomaram para si. Então, na verdade, simplesmente não é sobre a convicção do que elas acreditam, porque de fato elas não acreditam naquilo. É naquilo que elas aceitaram para elas e que lhe dá uma base de vivência. Porque o que é uma igreja? É um clube. Porque elas não têm comprometimento nem com aquilo que elas dizem acreditar. Porque se você pegar um cristão e ver como ele se comporta, ele não segue nada daquilo que está escrito ali. Nada. Né? Ele não vai estar compromissado com fazer a caridade ao próximo, se dedicar a ajudar a sua comunidade. Né? Eu tenho centenas de exemplos disso. Né? Falam mal uns dos outros. Você vê, tu vai pegar esses grupos que tem de estudos religiosos, aí você vê que o cristão, ele é contra o próprio cristão, né? O pessoal dos últimos dias esperando Jesus mandar guardar o sábado. Aí o pessoal da Igreja Católica já está tudo no inferno. Então, eles não chegaram, né, a uma conclusão. Eles não se entendem, eles não se respeitam. Então, assim, você vê que aquilo vai contra toda a base que supostamente da onde eles provém, né, que é da Torá, né, e não faz sentido nenhum. Então não tem como argumentar com essas pessoas, a verdade é essa, não tem como argumentar e nem para que argumentar. Eu acredito que quando a pessoa ela quer de fato aprender, quando ela busca a verdade, porque a verdade é perene, ela não é relativa, isso daí é um golpe, né, aí dado no meio da filosofia para poder limitar mesmo a visão, né, a perspectiva humana. Você vê que quando a pessoa quer, ela busca, ela pergunta, ela vai ouvir, ela vai chegar e vai pedir orientação. Pô, onde que está isso? Mas por quê? Né, se a pessoa tá assim com dúvida ou tá cabreira, né, assim, será que é isso mesmo? Ela vai ficar perguntando por quê, até que... Mas, infelizmente, não querem, não estão nem aí. E eu acredito que a gente tem que se preocupar mesmo, né, com a direção e com o caminho que a gente está seguindo para onde a gente está indo, né? Porque se torna um desgaste de energia muito grande. Né? Mas a aula é excelente. A gente tem que ter em mente, né, que todos os processos são necessários, né? Ninguém está onde o Eterno não quer que esteja. Né? Todo mundo está no nível de consciência que é permitido pelo Eterno estar. Então, existem barreiras, existem clipotes, né? Existem conceitos mentais, gatilhos mentais, né? Isso também é resultado do processo educacional do país, né? Por exemplo, no nível de cultura muito mais elevado, como no nível europeu, por exemplo, quase não se tem igrejas na Europa, entendeu? Quase não existe nessa nova, né, nessa nova Europa todo aquele domínio da cristandade que tinha no começo, porque
as pessoas que têm realmente um padrão cultural, né, elas não têm tanta necessidade de depender de crenças, depender das crenças. Por isso que o judaísmo não é uma religião de crença. Entendeu? É isso que faz com que o judaísmo seja diferencial, não é crença. Mas isso, então, mas isso também na Europa também está causando, né, alguns outros distúrbios sociais. Porque, sim, claro. Mas é porque... E a Europa também, né, foi época também, que hoje em dia... Não, a Europa ela vai deixar de existir em pouco tempo, né, se continuar nesse nível. Mas não é pela carência da igreja, é pelo excesso de secularidade. Tá entendendo? O secularismo. Então a gente precisa ter a nossa consciência voltada na ideia de que o outro é uma extensão de mim. Até naquilo que eu não concordo com o outro, é porque falta em mim a compreensão do contexto de vida do outro. Então a gente sempre julga o outro a partir dos nossos critérios. Essa é uma coisa da nossa natureza que a gente tem que mudar, mas é difícil. Porque eu coloco o meu juízo de valor como parâmetro para aquela outra pessoa que foi criado numa outra cultura, numa outra mentalidade, com uma outra educação, com uma outra visão de mundo, e aí eu quero que a outra pessoa seja avaliada, mas pela minha ótica. Então é uma limitação nossa, entendeu? É achar que os meus padrões devem ser impostos ao outro, e é isso que está o julgamento. É quando a gente julga, entendeu? O que é julgar? É impor sobre o outro o meu juízo de valor. Entendeu? E aí, como é que eu vou colocar, por exemplo, uma pessoa aqui do Ocidente, né, para julgar as ações lá de um país lá árabe, muçulmano, né? Lá a regra é outra, a cultura é outra, tá entendendo? Então, pega o juiz muçulmano lá dos árabes, traz aqui, o ladrão roubou. Cara, o cara vai querer cortar a mão do cara. Pra gente aqui não faz isso. Tá entendendo? Mas por quê? Porque o juiz é baseado em outros conceitos, entendeu? Então todo ser humano, ele tá na sua busca. Só que caminhos são diferentes. O que a gente tem que entender é que o objetivo de toda busca é um só. Não existe nenhum ser humano no mundo que não deseje se tornar uma pessoa melhor, que não deseje conhecer a verdade e que não deseje ser feliz. O problema é que a nossa ótica de percepção ela é tão fragmentada e dissonantes umas das outras que a gente olha o ato do outro como algo que vai... que é realmente... mas tem um problema, eu vou discordar em parte com você em 3 critérios, né? Primeiro que a felicidade, né, ela varia, né, de um para com o outro, né? Aquilo que faz bem, por exemplo, tem pessoas que são cruéis por si próprias, né? Mas qual é o objetivo por trás dessa crueldade? Não é o obter prazer? Sim, mas aí é aquilo, né? Foi como você mesmo falou, né? A gente pode ter uma visão deturpada do que é bom. Não necessariamente o que seja bom para mim, ou que faça sentido na minha cabeça, eu que lido com pessoas, né? Que tem problemas. Porque, na verdade, a Torá ela vai nos dar um padrão correto. Né? Nós que estudamos Torá, nós temos os parâmetros, né, do verdadeiro modo de conhecer a felicidade. A questão não é nem essa, por exemplo, eu respeito, eu falo, né, com pessoas de muitas crenças, né? Por exemplo, os budistas que eu conheço, que são budistas de fato, né? Não são os que falam que são e por misticismo, por algo do tipo, né? Eles seguem aquilo ali, ó, que se propõem a seguir. Porque se eu me proponho a dizer que eu sou algo, eu não vou tirar, é claro, eu acredito em algo. Eu não vou querer tirar o outro pelo que eu acredito. Eu acho que quando alguém vier me dizer que é algo, eu vou tirar ela pelo aquilo que ela diz ser. Entendeu? Porque, por exemplo... Se houver da parte do outro o interesse de impor o conceito dele sobre você, ele já está errando. É mais indiferente, mesmo que vamos dizer que tá legal. Quero te mostrar aí. Mas, poxa, aí, no mínimo, aquilo tem que ser uma verdade na vida daquela pessoa e tem que funcionar na vida dela, né? Porque se torna muito o maior problema, né? Que se torna uma falta de respeito, no geral. Eu não falo nem da questão só religiosa, não.
Eu falo no geral, né? Porque isso já se tornou um problema de educação cultural, né? O brasileiro é muito assim. Ele quer vender uma ideia pro outro que ele não põe em prática nem na própria vida. Foi aquilo que você falou, né? Não adianta eu ter lido, não adianta eu saber repassar isso de forma teórica, mas na minha vida mesmo isso não é algo prático, né? Não é algo que eu vivo, não é algo... Então aí tu vê, por exemplo, YouTube, né? Eu com a minha mãe, por exemplo, eu tenho um grande problema com ela, e ela toma o que as pessoas, esses youtubers, né, eles falam assim, como algo assim sensacional. Mas se tu parar para ouvir, né, uma pessoa que eu tenho que analisar, né, toda fala eu tenho que analisar, até porque no meu meio de trabalho isso é 90%, né, e tu vê que os caras estão falando ali, ele não tem nem esmero com a forma se fala. Estão falando de coisas que necessitam de uma postura que é altíssima. Aí eu fico, poxa, é complicado. Eu acho que quando você não tem pessoas ali que você julga não serem competentes e está te passando, vai na fonte, pega um livro e lê. Né? O livro ele é ausente de erro, porque o livro ele não vai ao mercado, o livro ele não xinga ninguém, o livro ele tá ali, aí basta você pôr aqui em prática. Acho que foi muito legal o que você abordou, da forma que você abordou, porque é bem isso, né? Não adianta você saber, não adianta você entender, não adianta você ter na mente se você não consegue pôr isso em prática. Se não for eficaz, não adianta, né? É por isso que a gente traz informações para aquilo. Assim, o nosso método de estudo, né? Antes de qualquer estudo, você tem que ter em mente 4 perguntas e no final do estudo você tem que ter atingido 4 respostas. Então, qual é a primeira pergunta? Né? No estudo de Torá, né? O que está escrito? O que está escrito? De qual livro você está tirando, de qual trecho, de qual parte da Bíblia você está tirando esse texto para embasar. Beleza, é o que está escrito. O que está escrito para mim é o que está escrito na Torá, certo? E aí, beleza, é o que está escrito, é o que a Torá está dizendo aqui. Eu li o primeiro e o segundo verso de Vaikra, capítulo 12. Ok, esse é o texto. E aí, o que dizem os sábios? Né? O que está escrito, o que dizem os sábios. Aí eu tenho aqui os comentários do Urashi, tem outros sábios, tem outros comentários, e eu preciso então mostrar os sábios, o que os sábios dizem a respeito. Não significa que eu tenho que falar o nome de cada sábio e o livro, e dar a fonte, a não ser que me peçam, mas eu preciso entender o que os sábios dizem a respeito desse texto. A terceira pergunta é: em que isso me ajuda? Ou seja, o que isso tem a ver comigo? Aonde eu encaixo isso na minha vida? Tá entendendo? Essa é a terceira pergunta. Ou seja, o que eu entendo disso? Aonde eu trago isso para o meu contexto? Qual é a forma que eu vou entender isso? Beleza, e a última pergunta, qual é? Como é que eu aplico isso? Quais ações serão promovidas a partir do momento em que eu obtive esse conhecimento? Qual vai ser o resultado disso na minha vida? Onde isso se encaixa na minha vida e qual vai ser o resultado? Tá entendendo? Então eu preciso ter essas 4 perguntas. Por quê? Porque essa última pergunta é que realmente vai selar o estudo. Eu tenho que entender como eu aplico isso na minha vida e como eu aplico o ensino de hoje na minha vida. Refreando a minha língua de fazer qualquer juízo de valor em relação ao outro ou aos outros, sabendo que a realidade do outro não pode ser medida pela minha. E aí eu vou ter um espírito de unidade genuína com o outro quando eu me colocar no lugar do outro. Mas para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que me deslocar do meu próprio. Tá entendendo? Então é me esvaziar de mim, né? É o despir-se de si para dispor-se ao outro. Agora, a gente consegue esse tipo de trabalho numa sociedade de contradizentes? Não. Não vou conseguir isso com pessoas pensando totalmente diferente de mim e agindo totalmente diferente de mim, indo contra os valores que eu defendo. Com quem é que eu
tenho a oportunidade de conseguir isso? Ora, com pessoas que buscam o mesmo padrão moral, pessoas que estão em busca do mesmo nível espiritual, entre pessoas que estudam Torá, entre pessoas que buscam se conectar ao Eterno. Então eu preciso caminhar com pessoas que tenham esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito, de se conectar ao Eterno. Aí esse processo de elevação mútua, essa escada, será possível. Por quê? Porque eu estou me elevando com pessoas que também estão se elevando. E aí a nossa unidade vai realmente ser eficaz. Por quê? Porque estamos todos conectados. Nós estamos em uma unidade. Antes de ter uma unidade com o outro, como você disse mais cedo, eu preciso ter uma unidade comigo próprio. Né? Se eu me amo, se eu me respeito, os morais fixos aqui dentro, conduta e postura, é claro que eu vou ter o que oferecer para o outro. Tá entendendo? Eu tendo o que oferecer para o outro, eu tenho também o que receber do outro. E nessa troca, a gente vai caminhando junto, entendeu? Somando valores, somando objetivos, entendeu? A importância de estar em unidade com o outro. Só que é muito difícil trabalhar esse senso de unidade em ambientes totalmente hostis ao estudo da Torá. Por isso que muita gente estuda a Torá durante muito tempo, mas tem toda uma debilidade de poder entender e aplicar isso, porque não tem o incentivo de uma comunidade. Hoje isso está se abrindo, né? Hoje os rabinos, nosso rabino, enfim, estão abrindo as portas, trazendo informações, conhecimentos que até então a gente só conhecia de forma teórica. Mas hoje a gente tem essa oportunidade de trazer para a prática. E é realmente esse trazer para a prática é uma oportunidade que a gente tem que agarrar mesmo, com todas as forças, porque somente aplicando isso é que a gente vai alcançar. Eles não alcançaram o que são pelo que eles sabem. Né? É claro, eles tiveram que saber, isso tem que entrar na mente, mas não ficou retido ali, veio para a prática. Você vê todo o ritual judaico, na verdade, é uma prática cabalista. Sabe qual é o maior livro cabalista já escrito? O maior livro cabalístico? É o Sidur. É o Sidur. De repente tem gente que tem um monte de livro de Cabalá e não tem um Sidur. Não tem livro de Cabalá prática mais eficiente do que o Sidur. Entendeu? Do que as rezas. Porque ali você está se conectando verdadeiramente com o Eterno. E quando você está rezando ao Eterno, pedindo conforto, pedindo alívio, você está recebendo dele para ter dele aquilo que você pode também doar para o outro. Tá entendendo? Então essa é a conexão que a gente precisa para poder realmente se conectar com o outro. Entender o outro a partir do campo de vista do outro, mas sem fazer com que o outro seja uma barreira, né, para minha elevação. O outro é mau, o outro é perverso. Ok, então eu vou... Khalil Gibran, né? Khalil Gibran é um poeta árabe, ele diz uma coisa muito bacana. Eu aprendi silêncio com os falantes, aprendi sabedoria com os tolos, aprendi prudência com os imprudentes, aprendi benignidade com os perversos, mas ainda estranho, eu sou grato a esses professores. Tá entendendo? Então tudo o que acontece na tua vida tem o objetivo de te elevar. Se não está te elevando é porque você está olhando pela ótica do ego ainda. Mas quando você começa a compreender essas coisas e você internaliza o conceito de Ganzul Letová, começa a entender que tudo é para o bem, até aquilo que é aparentemente ruim, negativo, se você extrair, vai encontrar a benevolência do Eterno ali também. E vai extrair um aprendizado que vai transformar a tua vida e vai transformar a vida de muitos. Por quê? Porque você está aprendendo o que não ser a partir daquilo que o outro é de errado. Né? Se você reprova algo no outro, você vai internalizar isso em você de maneira que você, por não querer ser o outro, vai ser uma pessoa melhor. Entendeu? Então, existe a ideia, o que atrai e o que repele. Né? Então, se tal coisa me repele, eu evito isso. Se tal coisa me atrai, eu me junto com isso. E aí, a importância dessa dualidade, né? de bem e mal, de certo e errado, de moral, de imoral, enfim, essa dualidade para que a gente realmente tenha essa referência do que devemos buscar e do que devemos evitar. Se você vê alguém, uma outra pessoa, indo na direção daquilo que te repele, você tenta repelir a pessoa. Ah, mas ela não quer, então deixa ela ir.
Deixa ela aí e o Eterno vai te enviar uma outra pessoa, uma outra oportunidade para que essa tua escada de elevação ela continue progredindo. E é claro, muitas vezes a gente fica sozinho nessa caminhada, entendeu? E às vezes você acaba também se elevando ao ajudar pessoas que não sabem nada de Torá. Uma simples boa ação, por exemplo, entendeu? Aquela ideia clichê, né, de ajudar a velhinha a atravessar a rua, já é um ato de elevação espiritual. De ceder a fila do supermercado para uma pessoa de idade, obesa ou com alguma dificuldade, já é um ato de elevação espiritual. Dá o lugar do ônibus. Mas não é o amarelo, ok, não precisa ser. Entendeu? Porque esse negócio de ônibus amarelo, que aqui a gente do Rio de Janeiro tem, né, tem essa coisa do ônibus amarelo, do banco amarelo. Né? Para mim não existe banco amarelo, todo banco é prioritário. Então o ato de uma pessoa, né, é ceder um assento, não precisa ser uma pessoa de idade, basta você ver que a pessoa está cansada, realmente. Né? De repente você, poxa, ceda o lugar. Então são atos pequenos, que causam uma grande elevação. Por quê? Porque essas atitudes, essas ações, geram forças de defesa contra nós. Tá entendendo? Porque nós podemos gerar entidades acusadoras e também entidades defensoras. Então, essas forças que a gente vai criando é o que vai nos elevando para os próximos níveis. Ou também nos rebaixando, né, para os níveis mais baixos. Né? Tudo depende da nossa ação, de como a gente age em relação a qualquer evento. Né? De repente, uma pessoa fez uma bondade para você, você foi ingrata com ela. Entendeu? Então, aquilo te reduz. Entendeu? De repente, uma pessoa foi injusta com você, e você foi grato a ela, por ela ter te realmente alertado de algo que você não estava se apercebendo. Não, tudo bem, eu vou tentar melhorar nessa parte, então, ok. A intenção da pessoa era te humilhar, mas aí você inverteu, você trocou o mal pelo bem. A reação negativa que você deveria ter, você converteu em uma reação positiva, e isso vai criar uma força positiva. Não interessa as energias que a pessoa está criando na vida dela, interessa as que você está criando na sua vida. E você vai ajudar que pessoas criem outras energias positivas. E, né, acaba meio que formando uma rede aí, uma rede de conexão, né? Aquele filme Corrente do Bem, um benzinho mínimo, né, que é levado em diante, pode causar... Cara, você joga uma pedrinha na água, ela repercute em ondas, entendeu? Então, no mundo tudo é conectado, não existe nada isolado. A nossa consciência, nosso nível de percepção é isolado. Mas tudo que existe está conectado. Né? Isso é Ganzula Tová, tudo é para o bem. Por que tudo é para o bem? Porque só Deus existe, e Ele é bom. Não existe nada que não seja Ele. Entendeu? O que a gente entende como mal agora, se dá pela presença de um vazio de percepção, um vazio de compreensão. Todas as nossas ações más, né, essas pessoas perversas, na verdade são pessoas vazias. Mas até o mal produzido por elas vão repercutir em coisas positivas no futuro. Tá entendendo? Vamos citar aqui um nome que não devemos citar, mas o líder lá da Segunda Guerra Mundial. Olha o estrago que aquele cara fez. Tá entendendo? Mas foi a partir dessa ação negativa e dolorosa que hoje nós temos o Estado de Israel. Tá entendendo? Resultou no processo do Estado de Israel. Se hoje Israel está de novo na sua terra, claro, lidando com perseguições e conflitos, porque essa é a natureza de Israel, resistir ao mal, né? Ao invés de devolver o mal, ele resiste ao mal. Então, e para quem quer ser Israel, a gente tem que dominar essa arte, tá? De resistir ao mal, em vez de revidar com o mal. E aí, está lá na sua terra, tá entendendo? Através do quê? Como resultado de uma ação negativa promovida por esse sujeito. Então, nada acontece no mundo, nada acontece no universo que não tenha por objetivo trazer imediatamente ou a longo prazo a revelação da benevolência do Eterno. Entendeu? E olha que tem coisas que são cabeludas demais para falar, é cada perversidade que a gente vê, tá entendendo? Mas toda essa maldade, toda essa sujeira que a gente vê, na verdade é um prenúncio, né? É um prenúncio de que o mundo está sendo varrido, tá entendendo? Esse mal, o interior, ele está vindo à tona
para ser extirpado, porque Mashiach está às portas, né? A era de Mashiach está chegando. Então, tudo que está em oculto vai ser revelado, entendeu? E até o que a gente acha um absurdo, crianças morrendo de fome, enfim, é tanta maldade, tanta crueldade, é porque a gente entende isso como maldade, porque a nossa percepção de realidade só cabe nesse mundo físico. De repente, se tu vê aquela criancinha que morreu de fome lá no Nordeste, né, se você vê aonde está a alma dela agora, você vai entender que, na verdade, aquilo que causou morte, que causou tristeza, na verdade, você vai ficar alegre. Ah, então a alma dela retornou ao eterno, está repleta de prazer, contentamento e alegria. Então, a verdadeira maldade era estar no mundo físico e não ser tirado dele. Entendeu? Como que a coisa vai mudando de acordo com a nossa ampliação de consciência, né? Quanto mais a gente abre a nossa consciência, mais a nossa percepção de realidade, ela aumenta, entendeu? Então, tudo que a gente acha que ocorre aqui no mundo físico, a gente entende como definitivo, e é onde que a gente percebe injustiças, mortes, né, coisas erradas, guerras. Por quê? Porque tudo aqui é fragmentado, tudo aqui é muito bagunçado, é misturado. Mas conforme você vai ampliando seu nível de consciência, então as coisas vão ficando mais claras. Por quê? Porque o que é elevar-se? É se aproximar. Você recebe, menos espaços vazios você tem. Ou seja, quanto mais você percebe a benevolência de Hashem, menor é a influência do mal em você. E aí, pessoal? Parece que a gente estourou já o tempo e não terminou o tempo ainda, é isso? Deus abençoe o tempo. É porque você está gravando, Eduardo? Não apareceu o tempo aqui, não. Então. Eu acho que o Eduardo que quando configurou, ele deve ter botado um tempo. Não, mas eu não configurei nada, não, no Meet. Não, você seguiu normalmente? Aham, só botei pra fazer uma reunião, entrar e botei o link. No configurar. Aí, tá vendo como Deus é benevolente Mas comigo? calma aí, você fez pelo celular? Não, pelo computador. E você tá então fazendo deve pelo ser quê, isso. Rodrigo? Sou pelo celular. Será? Mas, tá vendo, Eduardo? Tá vendo? Deus sabe, ó. 1 hora com o Rodrigo é muita maldade. Não vou Ai, eu sabe que o Rodrigo ia ficar chorando, ia ficar, pô, mas não. tá entendendo? Eu ia ficar descontente. Poxa, já acabou tanta coisa pra falar e agora a gente tá com tempo. Tá vendo? Aí rachei, não, vou. Pessoal, começou o ataque do Irã ao Israel, 400 a 500 drones, tô com a televisão ligada aqui, tá passando pela Cisjordânia, tá uma confusão, a gente podia fazer uma oração aqui, né? Com certeza, com certeza. Eu vi que lançaram o ataque de drones. 400 a 500. Foi estimativa americana que está ajudando, a Inglaterra também está ajudando Israel a se defender, mas já está aqui na CNN Internacional, mostrando ao vivo, tá, gente? Nossa! Vou mandar as fotos para vocês aqui, lá no grupo do Rodrigo, lá no monoteísmo. Vou mandar foto da televisão, não sei se quem tem CNN Internacional em casa. Eu vou pedir para Samanta orar aqui um tefilim, um terrilim, para a gente poder fechar o estudo. Pessoal já está se reunindo para fazer também em outros grupos. Tá. Você pode fazer uma oração aqui por nós, amor, por Israel? Pode. Tá. Pode orar. Não, o salmo. Você sabe qual é o salmo por Israel? Senta aqui para eu te ouvir. Vocês estão ouvindo ela aí? Estão ouvindo? Não, tá baixinho. Não, dá pra ouvir não. Não dá para ouvir? É que você tá nas costas aí.
Ela tá vendo aqui o salmo. Poxa, mas isso não vai parar, né? Então, e parece que agora vai para outros países, que nem a Inglaterra e os Estados Unidos estão ajudando Israel. Mas a Jordânia comprou a briga do Irã, Cisjordânia também, falou mais uns outros dois lá que eles já estão em guerra civil e agora se o Egito comprar, Israel mais uma vez vai sofrer um cerco, como já sofreu no passado, né? Não sei se vocês se lembram disso. Que Israel teve uma... Inclusive, a ONU tinha arriscado, nessa época, arriscou Israel do mapa, né? Falando que nenhum território daquele tamanho sobreviveria a um cerco militar, né? E sobreviveu. Gente, mas 400 a 500 drones, olha, só pela misericórdia já achei mesmo. Agora achei, tem que ajudar, porque é muita coisa, gente. É muita coisa para eles. E é alvo específico, já foi falado, Jerusalém, viu? Alvo específico lá. Orar por muros de Jerusalém. Exatamente, os muros de Jerusalém. Shalom, gente. Vamos orar aqui, vamos ler o Salmo 124? Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Só um momento, deixa eu ver aqui o Salmo 124, o Terrilim. Isso, Terrilim 124. Pode? Será que Ian achou? Pode. Se não fosse Pode. Pode? Se não fosse pelo Senhor que estava conosco, que o declare agora a Israel. Se não fosse pelo Senhor que estava conosco, quando se ergueram contra nós os homens, então eles vivos nos teriam engolido. Quando se acendeu sua ira contra nós, então as águas teriam nos inundado. Serão serenos aqueles que te amam, que haja paz dentro de tuas muralhas, serenidade dentro de teus palácios. Em consideração aos meus irmãos e companheiros, eu falarei de paz em teu meio, em consideração à casa do Senhor nosso Deus. Eu pedirei o bem para ti. Amém? Amém e amém. Amém. Obrigada, Samanta. Amém. Amém. Pois é, então vamos encerrando por aqui, né? Rezar pela nação de Israel, porque, na verdade, é a fonte da qual bebemos, né? Sabedoria, Torá, né? E que o Eterno possa realmente cumprir os seus decretos, cumprir os seus propósitos, e que se revele Mashiach, e que a nossa consciência continue se ampliando nesse processo, né? Porque tu sabe que o que acontece, o que está acontecendo no mundo, tudo isso é reflexo, né? Israel está sofrendo o peso do mundo, porque, na verdade, a Torá está sendo buscada, né? Os povos estão buscando Torá, todos estão desejando Torá, né? As nações, o reino, aquele pote que promove a idolatria, estão revoltadas, entendeu? Estão revoltadas contra o povo de Israel, porque é chegada a hora. É chegada a hora de tudo vir a louvar o Eterno, e a consciência messiânica, ela vai se abrir, não tem o que pare, né? Só que são processos de dor. A gente entende que futuramente há um propósito de benevolência divina nisso. O problema é que durante o processo é doloroso. Tem como a gente falar que o processo é bom. O processo não é, né? O resultado será. Então tá, gente. Alguém tem algo a acrescentar? Encerrar por aqui hoje? Rodrigo, Deus abençoe você, sua casa, Samanta. Obrigado pelo estudo. Amém. Obrigado por participar. Incrível. Muito aprendizado. Você, como sempre, muito assertivo nas suas palavras. Deus te abençoe a sua família. Amém. Amém. Baruch Hashem. Faço das palavras das minhas. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Ele sempre ilumine os caminhos sobre a luz da Santa Torá, tá bom? Amém. Amém. Amém, amém. Valeu, gente. Valeu, Eduardo. Tchau, pessoal. José, Rosane.
prazer tê-los Vou entrar conosco. no grupo da semana. Aí amanhã, Vamos marcar uma social, pessoal. vamos, e amanhã, ó, todo mundo convocado, estudo do Ilha, tá? Da Racidute. Vai começar a introdução do Tânia e nós vamos estudar desde a introdução até o desfecho, tá bom? Amanhã a gente vai recomeçar, né? Com o William. Qual que é o horário? Agora sim é minha chance. Qual que é o horário? 18 horas, às 6 da tarde. Tá bom, então, gente. Valeu, obrigado, gente. Vou entrar lá na segunda Valeu, para fazer as perguntas. Shalom, shalom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.